Não tem como Jesus ser o Messias, porque Jesus foi criado pela Igreja Católica. O último vídeo, para nossa surpresa, foi muito assistido. Cara, quero primeiramente aqui dizer que eu sou muito grato a Deus pela forma com que o canal do Neida começou a ser visto pelas pessoas e aparentemente algumas pessoas gostam do que a gente faz e isso é muito bom porque a nossa pretensão sempre foi comunicar Cristo de uma forma simples e graças a Deus a gente se propôs a ser um crente básico e muitos outros crentes aparentemente básicos também gostaram disso e a gente conversou ontem sobre um carinha aí que tá dando o que falar, que eu não vou falar o nome aqui porque me acusaram de ter usado ele como trampolim pra fama, dizendo que eu tô caçando hype, então não vou nem falar o nome dele, mas quem viu, viu. Quem sabe, sabe. Tá? Quero dizer também que eu sou muito grato a todo mundo que tá chegando e eu quero falar contigo a respeito desse botão aqui embaixo do like e do se inscrever e do compartilhar. Também eu quero que ao longo do vídeo você vá comentando por quê. Porque esse último vídeo que nós publicamos, na verdade esses 3 últimos vídeos, me geraram muitas demandas de resposta, porque algumas pessoas fizeram perguntas muito maravilhosas ali, comentários que me fizeram chorar de rir, e comentários também que me fizeram ficar com medinho de como a igreja está no Brasil. Mas eu quero conversar com você sobre esse novo quadro que é o Respostinhas Básicas, obviamente. E para iniciar esse quadro, eu quero ler esse comentário aqui. Mas antes, vamos para a vinheta, né? Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreendem ninguém com sua teologia, mas fomos surpreendidos com os números do YouTube essa semana. Para a honra e glória do nome de Jesus, muitas pessoas ouviram essas palavras básicas que a gente fala, mas realmente o evangelho é muito simples, gente. O evangelho é simples demais. Tem momentos em que uma simples conversa sobre o que está na Bíblia pode desconstruir toda uma estrutura diabólica dentro da mente de uma pessoa, tá? E sobre isso, eu quero falar com você sobre um comentário que me chamou muita atenção e eu não vou precisar ir para a alta teologia para responder. Nós vamos fazer uma resposta básica, como este quadro se propõe, tá? O comentário diz o seguinte: gente, uma coisa que vocês têm que entender é que o Messias, o enviado do Criador, viveu na Terra bem antes da religião católica. Agora, Jesus apareceu na Terra depois da religião católica. Não tem como o Messias ser Jesus. Jesus é a criação da religião. Agora, religião, ponto. Não importa as placas dos templos, ponto. Todos são filhos da besta. Olhe no Apocalipse que tem a união das duas bestas. Uma é Roma, no tempo do Império Romano. Mas veja que nessa união das duas bestas, Roma vai passar o bastão para a religião. A besta que... É que, gente, eu sou escritor e palavras tipo A com H me arrebenta. Basta que a besta que sobe da terra e caminha para a destruição. Mas à frente não se fala mais nada, duas bestas, só fala de uma, não fala mais das duas bestas lá no Apocalipse. E as nações adorarão a imagem. Muitos adoram a imagem que a besta criou, e outros adoram o nome da imagem criada pela besta. Agora veja no Brasil, se juntar os católicos e os crentes, eu digo que passa dos 90% da população. Eu disse que a placa da religião não importa. Cadê? Tudo é religião. Olhe as placas católicas adoram a imagem de Jesus, aí os crentes não adoram a imagem de Jesus, mas adoram o nome da imagem que a besta criou. Assim, é a besta que cria a imagem, é a religião. Tá. Não sei se você conseguiu entender basicamente, mas ele quis dizer que não tem como Jesus ser o Messias, porque Jesus foi criado pela Igreja Católica. Só que tem muito problema aqui, cara. Nossa, velho. Inclusive, eu poderia ler a minha resposta ao comentário dele, mas eu não vou fazer isso porque eu não sou preguiçoso. eu quero realmente mostrar para vocês aqui um conteúdo de qualidade. Básico, mas de qualidade, tá? Olha só.
Uma coisa que a pessoa precisa entender quando ela vai argumentar, ela precisa entender os fundamentos do seu argumento. Ele basicamente disse que Jesus não pode ser o Messias porque o Messias é anterior à religião católica e Jesus é uma invenção da Igreja Católica. Inclusive ele cita o livro do Apocalipse para isso. E aqui ele começou a se enrolar. Por quê? Apocalipse, alguns estudiosos apontam que ele foi escrito entre 69 e 76, se não me engano, do primeiro século, tá? Mas o mais provável é que ele foi ali no finalzinho mesmo, tipo, entre 96 e 100. Lembre, isso não é 100 anos depois de Jesus, porque Jesus morreu provavelmente no ano 37. Então, se digamos que foi escrito no ano 68, ele foi 32 anos, 31 anos, 32 anos depois da morte de Cristo. Então é muito próximo, tá? Mas no final do primeiro século, não é um século depois de Jesus, porque Jesus ele morreu no ano 37, mais ou menos isso. Então, cara, como é que ele usa um texto de Apocalipse escrito no primeiro século para dizer que Jesus foi inventado pela Igreja Católica? Como, tá? Primeira coisa, a Igreja Católica, ela não existe desde Pedro, tá? Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender e eu quero mostrar essa imagem para vocês. Ó, olha essa imagem, tá? Aqui, no comecinho, essa linha cinza é a Igreja Primitiva, tá? Ó, tem a Igreja Primitiva bem no comecinho aqui, daí em 431 teve o Concílio de Éfeso, tá? E ali surgiu uma ramificação que é a Igreja Assíria, tá bom? No ano 451 teve o Concílio da Calcedônia, tá bom? E daí surgiu a Ortodoxia Oriental. E só no século XI, cara, no ano 1054, só no século XI, que houve o grande cisma do Oriente, e ali sim surgiu a Igreja Ortodoxa, tá? E a Igreja Católica, tá bom? Então, a Igreja Católica, bem diferente do que os católicos dizem, porque os católicos acreditam que o primeiro Papa foi Pedro, tá? Cara, eles acreditam que a Igreja Católica existe desde o princípio, mas não. A Igreja Católica, denominacionalmente, só existe a partir do século XI. Se o Apocalipse foi escrito provavelmente no ano 80, vamos botar assim, vamos arredondar, ano 80 depois de Cristo, e a Igreja Católica surge como instituição no ano 1054 depois de Cristo, cara, tem um gap de 1000 anos aí, brother. Tá? 980 anos, 970 anos, sei lá, eu sou horrível em matemática, tá? Então, o que acontece? Não faz sentido, principalmente por quê? Porque na carta de Apocalipse, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: eu, João, que é o escritor, o apóstolo, tá? Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito Santo e ouvi por trás de mim uma voz forte, como trombeta, que dizia: escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Cara, o Filho do Homem. E entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus. A gente sabe, ele já citou 3 vezes, nominalmente, Jesus no texto, tá? Então, como que esse cara me diz que Jesus foi inventado pela Igreja Católica 1000 anos antes? O nome dele é citado por João, e ele usa o texto de João para defender essa tese, cara. Eu não vejo sentido nisso, cara. É um argumento tão raso, tão fraco, tão difícil de lidar. E eu quero que você entenda que eu não estou sendo desrespeitoso, é que não faz sentido, entende? Daí eu me preocupo, porque ou essa pessoa foi muito enganada, ou ela está enganando a si mesma, ou ela está ignorando fatos para simplesmente repetir uma ideia, entende? Quer ver uma coisa? Eu nasci num meio unicista, e os unicistas, eles dizem que a igreja, eles juram de pé junto, cara, eles juram de pé junto, que a Igreja Católica tinha poder sobre todos os manuscritos, e que eles adulteraram textos, principalmente Mateus 28 e 19, para dizer que o batismo não é em nome de Jesus, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Brother, isso é de uma imbecilidade tão grande, é de uma incoerência histórica tão grande, isso denuncia uma falta de conhecimento histórico, de clareza histórica tão grande que não dá nem vontade de responder.
Porque eles juram que a igreja, só quem tinha controle sobre os pergaminhos eram os católicos. Isso é uma falácia. Brother, os escritos estão espalhados por todo lugar. Tem o Novo Testamento grego, tem o Novo Testamento etíope, brother, que a igreja católica não tinha contato. Vocês percebem que no ano 1054, no cisma do Oriente, a igreja católica foi para um lado e a ortodoxa foi para o outro. E a igreja ortodoxa tem uma Bíblia, e que é a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia. A igreja síria tem a mesma Bíblia. Brother, vocês são malucos, cara. Só pode ser. Só pode ser, não faz sentido nenhum. Então, eu falo vocês são malucos no sentido de, cara, como que vocês se defendem de forma tão ferrenha? E é maluco porque não houve um ar de humildade. Não houve um ar de humildade, tá? A pessoa ela chegou e falou assim, gente, uma coisa que vocês precisam entender, uma coisa que vocês têm que entender, o Messias, enviado do Criador, viveu na Terra bem antes da religião católica. Agora, Jesus apareceu na Terra depois da religião católica. Não tem como o Messias ser Jesus. Cara, ele trouxe muitas afirmações de forma categórica, sem base nenhuma. E ele nem percebe que usar o texto de João para defender que Jesus não existe é que nem usar a Coca-Cola para defender que o Papai Noel é uma mentira, tá ligado? Não faz sentido nenhum. Cara, eu não aguento, velho. Deus tem misericórdia. Então, se você em algum momento acreditou ou ouviu falar, e provavelmente tu ouviu falar porque o brasileiro acredita muito nisso, que a Igreja Católica existe desde sempre, é mentira. É mentira. A Igreja Católica não é detentora de todos os pergaminhos. Os cofres de Roma tem os pergaminhos originais. Brother, abre um códex, tu abre um léxico, tu tem acesso aos textos originais. Se tu pesquisar, tem na internet ali as imagens e você pode estudar no idioma original, vai estudar grego e hebraico para poder estudar os pergaminhos originais, velho. Pelo amor de Deus. Só que entende que essa resposta é uma resposta básica, uma respostinha básica. Por quê? Porque eu não precisei nem recorrer aos textos originais. É só uma informação histórica. Primeiro, o argumento já cai por terra quando tu lê o primeiro capítulo de Apocalipse. Não é nem uma questão de leia várias vezes no idioma original, entenda. Não, cara, é só ler o capítulo 1. O capítulo 1 fala o nome Jesus 3 vezes, cara. Brother, João, que escreveu Apocalipse, é o mesmo que escreveu as cartas de João, onde se apresenta como apóstolo de Cristo. Apóstolo de Jesus. O nome de Jesus é citado em todos os escritos de João, assim como em todos os escritos de Pedro e de Paulo. Judas, Tiago, que não é o apóstolo, Tiago, cara, é impossível tu defender que Jesus histórico não existiu, ainda mais usando a Bíblia, cara. É igual usar GTA V como base para provar que o PlayStation não existe. Usa GTA V tem todas as provas de que o PlayStation é uma mentira. O PlayStation não existe. A Sony é uma farsa, porque tem provas dentro do GTA. Cara, pelo amor de Deus, bro. Pelo amor de Deus. É igual tu usar Harry Potter como prova de que a J.K. Rowling não existe. Usar Senhor dos Anéis pra dizer que Tolkien não existiu. Cara, tu é maluco, bro. Só pode. Não faz sentido nenhum, cara. Não tem como. E sabe por quê que a gente fica com tanta euforia na hora de responder esse tipo de coisa? Porque é básico. Quando tu vê uma pessoa crendo realmente, pregando, indo dar aula em comentários em vídeos do YouTube com uma base que não passa do primeiro capítulo de João, cara. Nossa, brother, não dá, tá? Então, era isso, cara. Espero que tenha sido bênção na tua vida. Gente, olha só, de verdade, olha pra mim. Olha aqui no preto do meu zóio. Olha no grão dos meus olhos, tá? Ajuda a gente a crescer esse canal, por gentileza. Curte aqui embaixo, comenta, deixa eu saber a tua opinião. Indiquem temas. Eu quero evitar um pouco temas hypados, porque a galera realmente, algumas pessoas me acusaram ali de estar buscando hype. E não foi a intenção. Se você for assistindo todos os vídeos do canal, aqueles pequenininhos lá de trás com 30 visualizações, 27 visualizações, vocês vão ver que de fato nunca houve intenção de crescer. A gente só queria realmente comunicar, principalmente para nossa comunidade. Nós estamos plantando uma igreja aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, e o vídeo do Paulo Júnior, o vídeo do Falso Profeta, todos eles foram vídeos realmente focados na nossa comunidade, porque eu não tinha expectativa nenhuma de que mais gente ia ver, tá? Então, gente, obrigado pelo apoio.
Se inscreve aqui embaixo, deixa a sugestão de vídeo e digam o que vocês acharam desse quadro. Gente, comentem o que vocês acharam desse senhor aqui, tá? E por gentileza, se vocês souberem quem é essa pessoa, indiquem esse vídeo e sejam simpáticos, sejam gentis, tá? Amem essa pessoa, porque ela está sendo enganada. E todos nós, antes de sermos cristãos genuínos, todos nós, antes de sermos achados pelo Evangelho verdadeiro e crermos em Cristo, não por mérito nosso, mas por ação do Espírito Santo, todos nós vivíamos no engano. Então, amem essa pessoa. Eu sei que eu falei de forma exaltada, mas eu estou exaltado com relação à resposta, não à pessoa, tá? Essa pessoa precisa ser amada, ela precisa conhecer o verdadeiro Evangelho, a verdadeira igreja e crer que Jesus é Salvador, tá bom? Não há outro nome. O nome, sobretudo, o nome é o nome de Jesus Cristo, exaltado, sentado à destra de Deus, tá bom? E ele virá. E virá em breve, buscar os verdadeiros, tá bom? Forte abraço, amo a vida de vocês. Quero deixar uma última ressalva. Quer publicar um livro? Clica aqui no igreja.life, é o nosso site. Lá vai ter uma aba escrito editora. Vai lá, manda uma mensagem pra gente, ou comenta aqui embaixo, quero publicar meu livro, quero publicar um livro de devocionais, sou pregadora, tenho meus esboços, eu quero publicar minhas pregações em um livro. Comenta aqui embaixo, ou vai lá no igreja.life, vou deixar o link aqui embaixo, clica na aba editora e fala com a gente, que a gente quer mesmo que o máximo possível de conteúdo teológico, conteúdo bíblico, conteúdo cristão de qualidade, tá? Nós realmente filtramos, nós não queremos publicar por dinheiro, a gente realmente quer que o reino avance, tá? Esse é o nosso ministério, nós estamos dedicados apenas a isso, a comunicação do reino, ajuda a gente nisso, isso aí vai financiar até a nossa viagem missionária, que eu vou falar em outro vídeo com vocês, tá bom? Forte abraço, tchau, fique com Deus, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Fui!